Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Aula de número 75, objeto de conhecimento, pesquisa censitária ou amostral, planejamento e execução de pesquisa amostral. Olha o detalhamento da nossa aula. Amostra casual simples, sistemática e estratificada. Planejamento e execução das etapas da pesquisa, amostras, construção de tabelas e gráficos, medidas de tendência central, amplitude e conclusões. Muito bem, te convido agora, venha para a nossa aula. Então vamos falar, sobre as pesquisas. Nós vimos aí que nós podemos fazer uma pesquisa com, por exemplo, vou fazer uma pesquisa com toda a minha sala de aula, com todos os alunos aqui que estão na sala de aula. Então, você vai fazer com todos esses alunos, com todos os seus colegas aí, vai envolver todos. O que é uma pesquisa amostral ou censitária? Vamos ver agora, Será uma pesquisa censitária. Olha a definição. Em uma pesquisa censitária, a coleta de dados é realizada em toda a população alvo. Tá? Então, no caso, nós já vimos aí nas nossas aulas, população, falando aqui em estatística, a população são todos os elementos envolvidos na pesquisa, tá? São todos os elementos incluídos na pesquisa. No caso, você vai fazer uma pesquisa na sala de aula com todos os seus colegas, incluindo você, por isso são todos, toda a população, isso é uma pesquisa censitária. E aí, ao lado aqui, nós temos o censo de 2022. O censo de 2022 foi o último censo no Brasil. E ele foi, também, ele recebe esse númerozinho aqui, o 13º censo do Brasil. 13º censo do Brasil. O primeiro censo ocorreu em 1872. 1872. Faz tempo, Em 2022, aqui, para 1872, nós tivemos 150 anos. E foi muito bom, termos aqui o primeiro censo do Brasil. Foi toda a população, maior de 6 anos, elas entraram aí nesse censo. Isso foi muito, muito importante, porque temos esses dados aí até hoje. Então, nós tivemos aí esse censo lá, nessa época, em 1872, ele foi do segundo reinado, Segundo reinado, nós vamos lembrar lá de Dom Pedro II. E vocês sabem o nome completo de Dom Pedro II? Eu vou falar para vocês. É o Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga. Eu falei o nome do quem? De Dom Pedro II, só ele, tá? Esse é o nome completo dele, nem coloquei aqui na tela. Vamos chamar ele de Dom Pedro II, é melhor, gente? São muitas pessoas aí num homem só. Então, ele foi responsável aí por esse censo muito, muito importante, porque de lá para cá nós tivemos todas essas informações. Nós falamos aí em 10 anos o censo, mas em 1940
é que quando começou o IBGE, e de lá para cá está em 10 anos, né? Nós tivemos aqui um pulo em 2010 para 2022, não deu para fazer em 2020, por causa da pandemia, né? Então, vou colocar aqui rapidamente as datas. Então, nós tivemos esse primeiro em 1872, depois nós tivemos em 1890, depois em 1900, ó, aqui fechou 10 anos, né? Depois nós tivemos aqui um pulo também, 1920. Depois nós tivemos também um outro pulo, né? Nós vamos ter aqui um censo em 1940. E aí sim, né? Aqui nós tivemos já o início do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E de lá para cá foi praticamente em 10 anos. Então, 1950, 1960, vamos ver aqui, 1970, depois nós tivemos 1980, 1980, depois 1990, né? 1990, mais 10 anos. Depois 2000, aqui foi tudo em 10, bem direitinho, né? 2010. E aí o que seria em 2020? Tivemos a pandemia, ele aconteceu então o nosso censo 2022. Então vamos contar aqui, que eu falei que ele era o 13º. Então nós tivemos aqui o nosso primeiro censo, na época de Dom Pedro II. Não vou repetir o nome dele, porque senão vai acabar a aula. Vamos para 1890, 1900, 1920. Então, são 4. Começa o IBGE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13º, né? 13 censos. Estamos aí no nosso 13º censo. Muito, muito importante, porque uma pesquisa censitária, ela envolve toda a população, alvo, tá? Então foram visitadas todas as casas, né? Pelo menos é. Então, vamos ver aqui vantagens e desvantagens sobre isso. Vantagens. Fornece resultados precisos e representativos para a população total, sem a necessidade de inferência estatística. Tá? Inferência estatística. Por quê? Porque quando nós pegamos somente um pedacinho dessa população, que nós chamamos aí de amostra, né? Quando nós pegamos uma amostra, aí nós precisamos ter essa inferência estatística aqui. Nós temos que analisar essa amostra. Então, essa amostra ela precisa também ter essas características, né, o máximo possível, né, da população em geral. Então, é muito importante essa coleta de como que você vai selecionar os indivíduos da amostra. Aqui, no caso, é a grande vantagem que você vai pegar todos. Então, não tem essa necessidade aí, não vai ter esse erro. Nas desvantagens. Tem desvantagens? Tem, né? Porque quando você faz um censo, o censo nós vimos agora há pouco, né? Que nós estamos fazendo em 10 anos, porque ele custa muito, né? Ó, pode ser dispendiosa em termos de tempo e recursos. E pode não, né? Ele é, né? Ela é, no caso do país aqui, né? O nosso censo do Brasil, nós temos uma população muito grande, um país muito grande. Nós chegarmos aí lá no interior, né, de muitos estados, aqui principalmente do nosso estado do Amazonas, né, requer aí um tempo, né, e muito recurso. E aqui realmente, né, fala especialmente numa população que nem a nossa do Brasil, uma grande população. Essa é uma desvantagem.
Para isso, nós temos a pesquisa amostral. Na pesquisa amostral, são selecionadas apenas algumas unidades ou indivíduos da população total para, o que eles vão fazer? Vão representar toda essa população. E essa seleção é feita através de amostragem. Nós temos aqui a imagem. Então, aqui nós temos vários e vários, mostrando aqui como se fosse toda a população da pesquisa, mas a lupa aqui, foram selecionados esses indivíduos aqui, que está bem no alvo, tá? Esses serão os participantes da amostra. Essa será a nossa amostra. Então, a partir daqui, nós vamos analisar toda essa população aqui. Por isso que é importante essa seleção da amostra. Como que nós vamos selecionar essa amostragem. E também tem as vantagens e desvantagens quando trabalhamos com somente a amostra. Quais são as vantagens? Geralmente, mais econômica, porque nós já saímos do censo, que pega toda a população, você tem que fazer com toda a população. Vimos aí o censo do IBGE que é feito no Brasil, com toda a população brasileira. E aqui, quando você pega uma amostra, ela é geralmente, na maioria das vezes, sim, mais econômica. Além de mais econômica, ela é mais rápida do que uma pesquisa censitária. Isso é óbvio, que ela é mais rápida, que você vai pesquisar somente um pedaço, Aqui eu vou até cortar aqui, um pedaço da população. E olha só que interessante, pode ainda proporcionar resultados precisos e confiáveis. Porque nós vimos, numa tabela, na nossa aula anterior, exatamente, um programa ali que ele explica, já tem as fórmulas, matemáticas, dizendo realmente como que funcionam os resultados, a precisão dos resultados. Quando nós pegamos uma determinada população, eu dei o exemplo da população de Manaus, que tem mais ou menos aí 2.300.000 pessoas. Aqui eu arredondei para um pouquinho para cima, a previsão lá do IBGE que foi, nós tivemos o censo em 2022, Então, lá de 2022, você faz uma previsão para os próximos 10 anos, porque nós teremos agora em 2030 ou 2032, provavelmente 2032, o próximo censo. E vejam como é importante, porque aí aqui já temos uma previsão também do crescimento populacional das cidades. Uma cidade que nem uma capital, que nem Manaus, cresce muito rápido, Então, nós temos aí. E essas 2.300.000 pessoas, elas precisam de abastecimento de água, precisam passar o esgoto lá na frente da casa delas. Então, tem todo esse desenvolvimento, todo esse amparo, que há necessidade do governo, preparar aí para essas pessoas, para toda a população. Então, é muito importante. Nós vimos aí esse tipo de pesquisa e ainda mais o censo. Então, nós temos aqui 2.300.000 pessoas aproximadamente morando em Manaus. E se fosse fazer uma pesquisa por amostragem, nós vimos com 99% de confiança e 3% de erro. Aí você tem aquele 3%. De erro, que é uma pesquisa bem próxima, bem precisa e bem confiável. Nós iríamos precisar entrevistar
praticamente 2.000 indivíduos, 2.000 pessoas. Né? E isso é muito interessante. E lógico que para escolher essas 2.000 pessoas, nós vimos aí vários e vários métodos. Né? Alguns bem mais precisos do que outros. Tá? Muito bem. Então, mas também temos aí as desvantagens. Vamos verificar quais são as desvantagens. Há um risco de erro de amostragem, bem o que eu estava comentando, né? E a representatividade da amostra é crucial para a validade dos resultados. O que isso significa? Significa que lá nesse censo, né, que nós vimos aqui, ó, no censo de 2022, e por isso que é muito importante, né? Esse censo, nós vamos conseguir sair daqui do censo e nos ajudar, né, na amostra, né, nessa amostragem, para diminuirmos o erro dessa amostragem. Por quê? Porque tem a ver aqui com a representatividade da amostra. O que isso significa? Por exemplo, aí nós vamos para o que nós vimos, que são as variáveis, né, estatísticas. Sexo. O que isso significa dessa variável? Quantos sexo masculino, sexo feminino. Quantos homens tem na população? 52%, vamos botar aqui hipoteticamente. Feminino, 48%. Soma aqui, né? Total. Tem que dar 100%. Isso foi visto lá, por exemplo, no censo. Então, o que nós vamos fazer? Se vamos pegar 2.000 pessoas para representar, é uma amostragem da cidade de Manaus, aqui da população, né? Aqui a população dos indivíduos mesmo. Nós estamos falando das pessoas, né? Dos moradores da cidade. Então, nós vamos pegar 2.000 pessoas, serão 2.000 entrevistados. E aí, desses 2.000, né, nós vamos fazer esse percentual, tá? 52 e 48. Se fosse 50%, já pegaríamos, né, 1.000 e 1.000. 1.000 homens e 1.000 mulheres. Nesse caso aqui, vamos pegar, ó, se você fazer uma representatividade, se tem mais homens do que mulheres, aqui não é um dado fictício que eu botei agora só para exemplificar, né? Então, se fosse, por exemplo, ó, 60, né? Digamos aqui, vamos colocar aqui, que nós temos 40, vamos aumentar essa aqui, 40%, então, homens e 60% mulheres. Então, nós pegaríamos aqui, ó, 40% de 2.000, né? Que nós vimos lá nas nossas aulas. Porcentagem, 40% de 2.000. Né? E 60% de 2.000. Então, o que nós vimos lá nas nossas aulas de porcentagem? Como que calcula 40% de um determinado valor, né? Tirar a porcentagem. Então, 40 nós vamos transformar, né? Lembra? Esse aqui, 40% é 40. 40% é igual a 40 sobre 100, né? Ou 0,40 centésimos, né? Ou 0,4. Tudo isso nós vimos nas nossas aulas. O que a gente faz? Multiplica. Nesse caso aqui, vamos fazer esse exemplo. Ó, 40%. Eu posso usar qualquer um, ou em forma de fração, ou decimal. Né? 40% vezes 2.000. Dá para simplificar, né? Ó, a gente corta aqui. O
que é simplificar? Essa fração aqui, essa multiplicação aqui, ó, é uma fração por um número aqui, né? Não está para fração, mas a gente sabe que quando não tem, tem um aqui embaixo, não é? Ó, isso aqui ficaria 40 vezes 2.000 sobre 100. Aqui está multiplicando, né? E aqui está dividindo. Então, você pode dividir, ó. Então, vamos dividir o 2.000 aqui por 100. Então, dividir 2.000 por 100 dá 20, né? Tem 20, 100. E aqui, então, dividiu por 100 em cima, tem que dividir por 100 embaixo. 20 vezes 40 dá 800. Ficou mais fácil, né? Por isso que quando nós temos, né, ó, quando aparece assim, ó, o número, o que o professor muitas vezes faz, né? Já de forma mais direta. Já faz assim, 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 né? Mas, porque tem já esse cálculo, né? Mentalmente, já, tá? Que é exatamente isso. O que aconteceu aqui? Uma divisão por 100, né? Só vai sobrar um aqui embaixo, ó. Então não precisa nem colocar um aqui, né? Ó. Quando o denominador é igual a 1, todos estão com 1. Quando não aparece, o denominador é sempre 1, tá? Muito bem, então 800. Então, lembramos aí, fizemos a revisão da nossa porcentagem. Vamos voltar aqui, ó, na população. Então, aqui hipoteticamente, né? Masculino 40%. Então, a gente já sabe que são 800 são homens do sexo masculino. Do sexo feminino, precisamos fazer né? A soma dos dois vai dar 2.000. Então, sobrou aqui 60%, se nós fizermos ali, vai dar 1.200 femininos. O que isso tem a ver, professor? Desses 2.000, né? Nessa variável aqui, que nós estamos vendo somente uma variável, do sexo, nós vamos pegar para a nossa entrevista aqui de Manaus 800, né? Homens e 1.200 mulheres, tá? Isso vai ser uma representatividade dessa variável na população total. E é exatamente isso que está falando aqui, né? Ó, é crucial para a validade dos resultados a representatividade da amostra. E isso é um exemplo. E muito importante, tá? Então, mais ou menos isso. Então, falando em exemplo, vamos aqui para alguns exemplos. Nós temos aqui exemplo de pesquisa censitária. Imagine que um governo municipal está interessado em coletar informações sobre todos os estudantes matriculados em escolas públicas da cidade. Eles decidem realizar uma pesquisa censitária para obter dados detalhados de cada aluno, incluindo informações demográficas, desempenho acadêmico e necessidades educacionais. Nesse caso, a pesquisa abrange todos os alunos matriculados nas escolas públicas do município, não deixando nenhum estudante de fora. Então, nós acabamos de ver aqui, né, um exemplo de pesquisa censitária. Muito bacana, né, desse município aqui, esse tipo de pesquisa. Estão vendo aqui, não querem nem, eles querem saber detalhadamente de cada aluno. Tá? Isso vai muito da necessidade, né? Porque nós vimos que uma das desvantagens dessa pesquisa nessa cidade vai ser o custo e o tempo, né? Que é essa pesquisa. Outro exemplo, né? Para ficar bem mais claro aqui essa ideia, é o exemplo de pesquisa amostral. Então, vamos lá. Ó. Suponha que uma empresa deseje avaliar a satisfação dos clientes em relação a um novo produto lançado no mercado. Em vez de entrevistar todos os clientes que compraram um produto, eles optam por uma pesquisa amostral,
A empresa seleciona aleatoriamente, nós vimos nas nossas aulas, né? Tipo de seleção aqui. Todos têm a mesma possibilidade de serem escolhidos. Uma amostra representativa de clientes que adquiram um produto e coleta feedback sobre a experiência deles. Né? Então, a partir desses resultados, a empresa faz inferências sobre a satisfação geral dos clientes. Tá? Então, eles vão pensar, né? Então, a partir dessas respostas dessa pesquisa. Então, aplicando as conclusões da amostra à população total de consumidores que compraram o produto. Tá? Então, nós vimos aí uma pesquisa que foi aleatoriamente. Como que vai ser essa aleatoriedade? Isso vai ser decidido lá pelo pesquisador. Nós temos, então, aqui uma pesquisa censitária. Então, suponha que um país, nós vimos do município, né, que queria fazer um censo com todos os estudantes. Agora nós temos aqui um país que deseja, então, obter informações detalhadas sobre todas as famílias que residem em uma determinada região metropolitana. Qual a principal vantagem de realizar uma pesquisa censitária em comparação com uma pesquisa amostral nesse contexto? Pede para explicar. Então, nós temos aqui a nossa resposta. A principal vantagem de realizar uma pesquisa censitária nesse contexto é a garantia de obter informações detalhadas de todas as famílias na região metropolitana, né? Porque vão ser entrevistadas todas. E o que isso faz? Essa é a grande vantagem, né? Elimina a possibilidade de erro da amostragem, porque isso significa que os dados coletados serão representativos de toda a população, proporcionando um panorama completo e preciso das características das famílias na região. E isso, né, então, não haverá margem para, né, inferências ou preocupações sobre a representatividade da amostra. Aqui essas análises já são direto, né, de todos, porque quando nós pegamos uma amostra, né, nós corremos muito risco aquela amostra por alguma coleta, né, errada, alguma técnica errada aí na coleta dessa amostra, eles não representar, né, de forma clara a população pesquisada. E aí uma pesquisa amostral. Vamos aqui para uma pergunta. Uma empresa está planejando lançar um novo produto globalmente e deseja avaliar a aceitação desse produto entre os consumidores. Detalhe que isso acontece hoje em dia, né? Qualquer empresa grande vai fazer pesquisa para lançar um produto. Tá? Explique por que seria mais prático e eficiente utilizar uma pesquisa amostral em vez de uma pesquisa censitária para obter insights, né, sobre a opinião dos consumidores em diferentes partes do mundo. E aí? Vamos aqui para a nossa resposta. Ora, seria mais prático e eficiente utilizar uma pesquisa amostral nesse contexto, né? Pois realizar uma pesquisa censitária global, nós estamos falando aí, realizar no Brasil, né, nosso censo, que é em 10 anos, né, seria extremamente, né, com certeza aqui, extremamente um custo alto, né? E também o nosso tempo seria muito demorado, apesar de várias, né, de várias tecnologias que são dispostas hoje. Então, selecionando uma amostra representativa de consumidores em diferentes regiões, a empresa pode obter uma visão geral da aceitação do produto sem ter que entrevistar todos os consumidores do mundo, não é mesmo? Então, isso economiza recursos, tempo e esforços logísticos, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de fazer inferências válidas sobre a opinião global dos consumidores, com base nos resultados aí da amostra. Então, aqui nós vimos os exemplos, né? E o que eles fazem? Eles ilustram toda a diferença fundamental entre pesquisa censitária e amostral. A pesquisa censitária, nós já vimos aí que abrange toda a população.
A amostral envolve a coleta de dados de uma parte, muito importante aqui, né, representativa da população. Ambas as abordagens têm suas aplicações específicas, e a escolha entre elas dependerá muito aí dos objetivos da pesquisa, dos recursos, né, disponíveis e da característica aí da população em estudo. Muito bem, né? Nós vimos aí a grande diferença, que nós vamos ter aí um valor muito alto para fazer uma censitária, né? Envolvendo uma cidade, um país, depende aí da população. E nós temos técnicas, né? Meios aí de fazer uma amostra representativa dessa população, e isso custará, né, bem menos e um tempo bem menor. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.